O nosso judiciário é o judiciário mais caro do mundo. A nossa máquina toda pública, ela consome 12,9%, quase 13% do PIB. E qual é o tamanho desse desafio, senador, fazer uma reforma administrativa no Brasil? É enorme porque você vai contrariar interesses. Você vai ter que enfrentar corporações. Imagina mexer nos penduricários do judiciário. Seja bem-vindo, senador Oriovisto Guimarães. Muito obrigada pela presença. Senador, hoje a gente vai falar sobre economia. O aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, a dívida pública. E eu queria começar perguntando para o senhor que o senhor considera que o aumento do IOF é ilegal. O senhor pode explicar por que o senhor considera essa medida inconstitucional? Renata, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. E para mim é um prazer enorme estar aqui com você e poder falar aos nossos telespectadores de forma clara sobre economia, evitando o economês. Vamos à sua pergunta. Por que eu considero o aumento do IOF ilegal, fora da lei? E por que eu acho que assim que alguém entrar no Supremo, alguém que tem acesso ao Supremo, se for um julgamento técnico, ele será anulado esse aumento? Porque a nossa Constituição, Renata, prevê dois tipos de impostos. Claramente nós temos os impostos arrecadatórios, que visam fazer com que o governo possa ter receita, ter dinheiro para pagar as suas despesas, são importantes, existem. Entre eles estão o imposto de renda, estão o IPI, o ICMS e tantos outros impostos que nós temos. Quando o imposto é arrecadatório, o governo não pode estabelecer esse imposto, nem aumentar esse imposto por um decreto. Esse imposto, quando é arrecadatório, obrigatoriamente tem que vir um projeto para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional debate esse assunto em profundidade, às vezes chama representantes das sociedades para discutir esse assunto, faz audiências públicas, chama empresários, chama bancos, chama os atores econômicos todos. E depois decide, aprovando ou não, ou modificando aquilo que o governo propôs. Esse é o imposto arrecadatório. Outra coisa que caracteriza o imposto arrecadatório é que ele tem o princípio da anterioridade. Você não pode aprovar um imposto arrecadatório hoje e dizer que a partir de amanhã ele começa a valer. Não existe isso. O imposto arrecadatório você aprova esse ano para valer no ano seguinte. E quando se aprova muito no final do ano, se for em dezembro, por exemplo, tem que ter a noventena, pelo menos 90 dias, para ele começar a valer. Por que isso é importante, Renata? Porque as empresas têm planejamento, as pessoas têm planejamento. E você não pode, do dia para a noite, chegar e dizer assim, olha, você não estava contando com esse imposto, mas agora tem mais tanto aqui para você pagar. Então, duas características importantes. Tem que passar pelo escrutínio do Congresso Nacional e tem que ter o princípio da anterioridade, para o imposto ser arrecadatório. O IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, não é um imposto arrecadatório, ele é um imposto que se chama regulatório. O que é um imposto regulatório? O Ministério da Economia, o governo, intervém na economia com o imposto pontualmente para corrigir alguma distorção. Por isso a Constituição autoriza que ele seja feito sem o princípio da anterioridade e sem passar pelo Congresso. É direto, o presidente da República faz um decreto e no outro dia está valendo. Muito bem. E assim é que é, e sempre funcionou bem assim. Mas o que o Ministério da Economia fez, o que o presidente Lula fez nesse último aumento do IOF? Ele usou o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, como um imposto arrecadatório. Ele quer arrecadar esse ano ainda 20 bilhões e o ano que vem 40 bilhões. Isso não é para regular a economia, isso é para dar caixa para o governo. Então teria que passar pelo Congresso. Está ilegal como está. E o que faz o senhor considerar ele regulatório? É o valor da alíquota? Não só o valor da alíquota, mas aquilo que ele se destina sobre operações financeiras. Não é? Então,
se está havendo uma distorção no mercado financeiro, o governo pode corrigir essa distorção através desse imposto. Ele sempre foi de arrecadação muito pequena, sempre foi de alíquota mínima. E a tendência, inclusive, por exemplo, a Dilma fez um IOF sobre cartão de crédito, lembra? Você vai para o exterior, tudo que você gastar lá, você paga um imposto sobre esse cartão de crédito. Qual era a tendência desse imposto? Ir desaparecendo aos poucos. Estava uma previsão dele ir diminuindo e ele ia acabar agora. O que o Lula fez agora? Não só disse que não vai acabar mais, como aumentou mais um pouco e tornou ele permanente. Então, aquilo que a Dilma fez era necessário para regular uma questão de câmbio naquele momento, estava certa. E já tinha a previsão de que ele ia diminuindo. O que o Lula fez agora? Não diminui mais e vai ser de 3,5%. Já estava num percentual menor do que esse. Para você ter uma ideia, o empréstimo que uma empresa faz hoje num banco, se ela tomar um dinheiro por 30 dias, 60 dias ou 90 dias, ela vai pagar 3,88 de imposto. Isso é muito mais, isso era antes 1,88. Subiu assustadoramente. Não é? E isso tem reflexo. Por exemplo, quando você compra no cartão de crédito, te oferece assim, você não quer fazer em 10 vezes sem juro? Você fala, então tá bom, parcela no meu cartão de crédito. Você vai pagar agora IOF sobre essa parcela do cartão de crédito que antes você não pagava. Então, uma série de mudanças com caráter claramente arrecadatório. A geladeira que você vai comprar, se for comprar a prestação, vai ter imposto sobre ela, 3 e pouco, entendeu? Isso vai afetar o consumidor, isso provoca inflação, é muito ruim esse imposto. E fizeram às pressas. Ele contém o consumo, senador? É claro, ele é mais uma dificuldade para o consumo, ele encarece os produtos de um modo geral, nesse sentido contém. No fundo, criação de imposto sempre acaba no lombo do cidadão. Porque se eu sou empresário, se eu tenho um imposto a mais, eu tenho que repassar para os preços. Ou então a minha empresa vai quebrar, ou então meu lucro vai diminuir. E aí, como é que fica? O lucro só pode ser diminuído pela concorrência. Quando você tem concorrência maior, o preço abaixa. Quando você tem excesso de oferta, o preço abaixa. Agora, aumento de imposto nunca vai diminuir preço, nem vai diminuir lucro. Quais são as alternativas para melhorar a responsabilidade fiscal sem aumentar a carga tributária? Pois é. E aí é que eu digo que a gente pode falar em economia em português e não precisa falar em economês. Se você me permite, eu quero dar um exemplo. A economia de um país não é diferente da economia de cada cidadão. Ela tem princípios óbvios. Por exemplo, qualquer um que está nos assistindo, você ganha 10 mil reais por mês. Digamos, por hipótese, que você ganhe isso. Muito bem. As suas despesas não podem ultrapassar esse valor. Ou, eventualmente, até podem. Você pode tomar um empréstimo, digamos, você pega lá 50 mil emprestado, você parcela isso em 20 vezes ou em 24 vezes, em 2 anos, você vai pagar lá uma mensalidade de 1.000, 1.500 por mês, entre a dívida e os juros. Ela cabe no seu orçamento, porque você ganha 10 mil, você paga 1.500 do empréstimo e está tudo bem. Então, tomar dinheiro emprestado não é proibido, mas isso tem um limite. Se você tomar muito dinheiro emprestado, de repente a prestação que você tem que pagar fica maior do que o teu salário. Aí você ganha 10 e tem que pagar 11, tem que pagar 15. Como é que faz? Se você fizer um empréstimo dentro do seu orçamento, pode ser ótimo. Você pode trocar de carro, pode reformar a casa, pode mandar seu filho estudar no exterior, você pode promover o bem-estar da sua família e o seu, dentro de certos limites. É por isso que eu digo para você que gasto é vida até um certo ponto. Depois disso, o gasto vira morte, porque quando você gasta mais do que você pode pagar, vão tomar sua casa, vão tomar seu carro, o banco não te empresta mais, e se te emprestar, a taxa de juros vai ser muito alta, porque o risco de você não pagar é muito grande. Então o banco cobra esse risco. É exatamente isso que acontece com o nosso país. O Brasil tem uma receita que são os impostos, é o salário do Brasil. São os impostos que ele cobra de todos nós.
E ele tem gastos. Ele tem gastos com o quê? Ele tem gastos com as Forças Armadas, com o Ministério da Educação, com o Ministério da Saúde, com o funcionalismo público de um modo geral, que são muito importantes, os professores são importantes, tudo o que o governo faz é muito importante. Só que, além disso, ele quer gastar com obras, ele quer gastar dando algumas benesses que ele não poderia dar, E aí ele gasta mais do que arrecada. Só para você ter uma ideia, já fazem 10 anos, pelo menos, que todo ano, e isso não é problema só do Lula, não. Isso vem lá de trás, todos os governos, gastam mais do que arrecadam. E aí tem dois conceitos que eu acho importante explicar aqui. Déficit ou superávit primário. O que é? É assim, lembra daquele exemplo da pessoa, para ficar mais fácil de entender? Eu ganho 10, mas aí eu tenho uma dívida e nessa dívida eu tenho que pagar de juro 1.500 por mês. Daí eu faço todas as minhas contas, mas eu não considero o juro. Eu considero as minhas despesas, o meu salário, mas o juro eu não conto. Aí eu vou ter um superávit primário ou um déficit primário. Esse é um conceito. O outro conceito é, peraí, eu ganho 10, eu pago tudo que eu tenho que pagar e tenho que pagar o juro também. Incluo o juro. Aí eu tenho um superávit nominal ou um déficit nominal. Então, primário... O Brasil nunca teve, desde que eu me entendo por gente, superávit nominal, senador. Pois só primário. Esse é o problema. E o que conta realmente é o nominal. A nossa dívida hoje, com essa prática dos governos, já está em coisa de 9 trilhões de reais. Então, quando eu digo trilhões, eu quero dizer trilhões mesmo. Não é mi e não é bi, é tri. Aí você vê, a taxa de juros está em quanto hoje? 14,75 ao ano. Calcule 14,75 sobre 9 trilhões. Dá mais de A taxa de juros multiplica o valor da dívida. Exato. Isso dá mais de 1 trilhão por ano. O governo paga esse juro? Não, não paga. Ele emite mais papel. Ele faz mais dívida, ele vai acumulando a dívida. E essa dívida está subindo. Comparada ao PIB, que é um conceito de tudo que o país produz, essa dívida está chegando em 80% do PIB. É muito, comparado a outros países, é muito. É porque quando o senhor fala o valor da dívida, países desenvolvidos têm até um valor de dívida maior, mas que corresponde a um percentual menor em relação ao PIB, né? Às vezes até pode corresponder a um percentual maior. Pode. Estados Unidos, por exemplo, deve mais do que 100% do PIB. Mas os Estados Unidos é outra realidade, eles são a moeda internacional que todo mundo estoca. É uma situação que o Brasil não tem. Então não dá para comparar Estados Unidos com o Brasil, né, nesse aspecto. É como você comparar, por exemplo, uma pessoa que ganha 10 mil com uma pessoa que ganha 100 mil. A dívida daquele que ganha 100 mil pode ser muito maior do que aquele que ganha 10 mil. Cada um tem que viver de acordo com a sua realidade. A realidade americana é completamente diferente da realidade brasileira. Senador, o senhor disse que a médio e longo prazo o país caminha para um descontrole total das finanças. O senhor não vê medidas para impedir isso sendo tomadas? Vejo e não vejo político com coragem de tomar. Esse que é o problema. Porque o que você faz na sua casa quando o seu gasto está maior do que o seu salário? Você corta despesas. É o único jeito. Ou você corta despesas, ou você arruma mais um emprego para ganhar o dobro. Senão você vai quebrar. O Brasil o que faz? O governo Lula já editou 25 medidas para aumentar a arrecadação desde que assumiu. Mas do imposto das blusinhas até tudo mais que você está ouvindo aí no IOF que nós estamos falando agora. É uma lista enorme. Então ele tenta desesperadamente aumentar o salário dele, aumentar a receita dele. Fazendo o quê? Aumentando a carga de tributos sobre o brasileiro. Cada vez pagamos mais. Isso tem um limite. Chega uma hora que ninguém suporta mais. Nós já estamos numa situação muito delicada. Qual é a outra medida? Ou você aumenta o teu salário ou você faz o quê? Corta as suas despesas. Racionaliza. Você ia jantar 3 vezes por semana no restaurante e tomava um vinho caro. Você para de tomar o vinho caro e vai uma vez só no restaurante ou não vai nenhuma, não é?
É o famoso apertar o cinto, né, que a gente diz em linguagem popular. O governo se nega a fazer isso. O grande desastre que nós tivemos há pouco tempo atrás, o governo foi... o Haddad queria mostrar para o mercado financeiro, bancos, investidores externos e tal, que ele estava tomando medidas para cortar despesas. Ele foi anunciar esse pacote de corte de despesa, alguns meses atrás. Ao invés disso, ele anunciou primeiro um alívio, uma diminuição de receitas, dizendo que todo mundo que ganha até 5 mil não vai mais pagar imposto de renda. Isso é claramente uma medida eleitoral, isso aí é coisa para tentar ganhar votos para a próxima eleição. Então, eu estou devendo, eu preciso melhorar a minha situação, fazer um superávit primário para poder começar a pagar os juros, e eu pego e digo, não, peraí, primeiro eu vou fazer uma benesse aqui, eu vou dar um prêmio para toda a vizinhança. Não é sério, né? Então, isso é o mais complicado, pensar no Brasil a longo prazo e não pensar só no curto prazo. O Brasil já passou por momentos muito críticos na economia, como a hiperinflação e a moratória. O senhor imagina em algum cenário futuro, alguma situação dessa se repetindo? Sem dúvida. Se nós não controlarmos o endividamento interno do governo federal, nós vamos ter graves problemas pela frente. Graves problemas pela frente. Assim como nós tivemos quando o Haddad fez aquele anúncio que, na verdade, ele ia isentar o imposto de renda de todo mundo que ganhasse até 5 mil, o dólar chegou aí a 6,30, não é? Criou uma confusão na economia. Depois, paulatinamente, voltou, né? Mas deu um susto em todo mundo que tinha dinheiro aqui. Qual é o susto? Quem tem dinheiro aplicado? E é o Brasil inteiro. Muita gente confunde as coisas, acha assim, são os bancos que cobram o juro da dívida. Não são, não. Quem cobra o juro da dívida é todo mundo que tem dinheiro na poupança, que faz um investimentozinho, que compra uma letra de câmbio, enfim. Todo mundo que tem reserva, empresas e pessoas físicas. É a população como um todo que financia a dívida do governo. E quando dá a impressão de que o governo não vai conseguir pagar a dívida, o juro tem que aumentar muito, que é o que está acontecendo, já está um juro muito alto. Isso paralisa a economia, porque senão a inflação explode, né? Ou a pessoa começa a tirar dinheiro daqui e mandar para o exterior, porque já não confia mais. É o que acontece com a Argentina. A Argentina tem 200 e poucos bilhões de dólares no exterior, porque ninguém acredita no governo da Argentina, ou não acreditava até o Milei. Agora ele está fazendo um esforço enorme para ver se os argentinos passam a confiar no país de novo e trazer os dólares de volta e investir no país, né? Mas isso pode acontecer conosco também, né? Nós já temos muito dinheiro lá fora e poderíamos ter muito mais se o governo demonstrar que não controla o déficit fiscal, né? Déficit fiscal depende do executivo, não depende do Banco Central. E qual seria o papel do parlamento também em relação à responsabilidade fiscal? Acho que o parlamento tem um papel importante na aprovação do orçamento, na aprovação de leis que regulem isso. Por exemplo, agora há pouco... Na aprovação do aumento de despesas também, né? E do aumento de isenções que vão diminuir a arrecadação do governo. E acho que Olha, nós temos, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Qualquer um que vá propor qualquer projeto aqui no Congresso que implique em gastos do governo, obrigatoriamente ele tem que demonstrar de onde que vem o recurso. Isso já é uma limitação, não é? E muitas vezes o parlamento aprova coisas aqui que não tem fonte de recurso definida. As chamadas pautas bomba, né, senador? O parlamento também é cúmplice nessa história quando toma esse tipo de medidas. Eu não vou dizer que a responsabilidade é 100% do governo federal, não. O parlamento tem uma parcela de culpa, o TCU tem uma parcela de culpa, o Poder Judiciário tem uma parcela de culpa, não é? Mas a situação do Brasil está cada vez mais grave e nós precisamos todos os poderes, mas principalmente o Executivo, que é quem toma iniciativa nesse aspecto, de propor medidas de tal forma que o governo tenha pelo menos superávit primário. Veja que agora o Haddad está fazendo um baita esforço, congelou 30 bilhões esses dias, para atingir o quê? Chegar no fim do ano com 0 a 0, não ter nem lucro nem prejuízo, né? Não ter nem superávit primário, nem déficit primário. Duvido muito que ele atinja isso, até porque tem mais um artifício. O governo tem precatórios. Para quem está nos ouvindo, precatórios são títulos que o governo deve, porque ele perdeu questões da justiça, não tinha dinheiro para pagar, emitiu um título.
mas é um título que quem ganhou tem direito de receber aquilo. Agora, quando se fala em termos de Brasil, os números são enormes, né? Por exemplo, tem para entrar na conta do governo esse ano, que ele vai ter que pagar, 40 bilhões de precatório. Isso é despesa? Claro que é despesa. Vai sair o dinheiro do caixa. Aí eles entraram com uma gracinha no Supremo Tribunal Federal, e o mais engraçado é que o Supremo Tribunal Federal concedeu, pedindo que esses 40 bilhões não sejam considerados despesa para efeitos do déficit primário. Então nós não vamos contabilizar 40 bilhões, porque o Supremo disse, tá bom, como é precatório, não precisa contabilizar. Meu Deus, não se pode, por uma decisão judicial, revogar a lógica. Gasto é gasto, não é? Mas o governo não vai considerar esses 40 bilhões. Então, se o Haddad conseguir chegar no equilíbrio, ou seja, no zero no final do ano, gastar nem um tostão a mais do que arrecadou, significa que nós vamos ter um déficit primário de 40 bilhões, porque tem os precatórios que não estão sendo contados. Senador, onde o senhor vê possibilidade de corte de gastos públicos? Pois olha, é uma questão complexa, que não se resolve do dia para a noite. Tem que ser, por exemplo, essa dívida monstruosa que o governo tem, de 9 trilhões. Ninguém espera que o governo vai pagar isso amanhã. Não tem como. Nem daqui 10 anos. Mas o que se quer em economia? Não é milagre. O que se quer é que ele mostre que a trajetória da dívida, que só tem feito subir, começa a ficar plana e depois a cair. Que ele todo ano faça um pequeno superávit para ir amortizando essa dívida. E daí tudo bem, daí todo mundo aceita. Todos os governos têm dívida, todos os países do mundo têm dívida interna e externa, né? A dívida externa do Brasil não é problema, nós temos reserva de dólar, aí está tudo bem. Nosso problema é a dívida interna. Então o governo tem que fazer ajustes. Por exemplo, nós temos um problema crônico na nossa aposentadoria. A nossa previdência é altamente deficitária. E os benefícios da previdência são atrelados ao salário mínimo, à evolução do salário mínimo. Tem que desvincular isso. Nós temos uma série de despesas que estão atreladas à receita. Ou seja, se a receita sobe, a verba para aquele setor sobe automaticamente. Então não adianta subir a receita porque a despesa acompanha, sobe igual. As vinculações constitucionais, As vinculações continuam. Tudo isso você tem que reformular. A nossa Previdência, você viu que o Macron foi fazer uma reforma da Previdência na França? Nossos problemas não são muito diferentes dos outros países. Os franceses se revoltaram, quase que colocaram fogo em Paris, né? E ele aguentou firme e tal, e fez a tal da reforma, né? Aumentou a idade da aposentadoria, fez uma série de coisas. Tinha que fazer, teve coragem de fazer. No Brasil nós não temos. A nossa Previdência dá um déficit fantástico. Senador, mas já foram 3 grandes reformas da Previdência, né? E todas insuficientes. Todas insuficientes. O Brasil é um país que tem aposentadoria, por exemplo, que passam de pai para filha e coisas que o valham, né? A aposentadoria dos militares, o senhor está falando, né? Estou falando da aposentadoria dos militares, tem isso, né? Mas tem outras aposentadorias de outros setores que se aposentam com salário integral. Não existe isso de se aposentar com salário integral. Não tem, isso não tem no mundo, isso é uma jabuticaba. Ah. Então essas coisas têm que ser mexidas, E outra coisa, a própria máquina do governo, a famosa reforma administrativa. O que é a reforma administrativa? É fazer mais com menos gasto. É enxugar o quadro de funcionários, é enxugar as despesas. A própria despesa que nós temos com o Senado não precisaria ser tanto, poderia ser muito menor. Isso depende do Senado, é claro. O nosso judiciário é o judiciário mais caro do mundo. Por quê? Né? A nossa máquina toda pública, ela consome 12,9%, quase 13% do PIB. Em proporção do PIB, isso é maior do que a Itália, do que a Alemanha. Na Alemanha é 7%. É maior do que os países latino-americanos. O Peru, por exemplo, é 6%. E qual é o tamanho desse desafio, senador, fazer uma reforma administrativa no Brasil? É enorme porque você vai contrariar interesses. Você vai ter que enfrentar corporações. Imagina mexer nos penduricários do judiciário. Esses dias eles aprovaram no Conselho de Justiça, a cada 3 dias que um juiz atende alguma coisa fora da sua jurisdição,
mesmo que seja via remota, mesmo que seja via computador, eles decidiram que a cada 3 dias que ele faz esse trabalho remoto, ele tem direito a um dia de folga, limitado a um certo número lá por mês, acho que é 8 dias por mês. Aí você pega o nosso judiciário, eles têm, pela lei da magistratura, 60 dias de férias. Qual é a outra categoria que tem 60 dias de férias? Ninguém. Nenhuma empresa privada pensa em fazer 60 dias de férias. Mesmo em outros poderes da República não tem 60 dias de férias. O judiciário tem 60 dias de férias. Aí tem mais um recessinho lá no Natal, mais um recessinho em julho. Aí tem mais essas folgas todas. Aí tem o plantão do fim de semana, que se ele ficar em casa no fim de semana, ele ganha mais direito a um dia de folga. Foi feito, o Globo, o jornal O Globo fez uma reportagem fantástica, somando todas essas folgas. Eles conseguem chegar a 202 dias por ano. Aí você vai dizer, mas eles tiram 202 dias de folga por ano? Não, eles não tiram. Eles vendem essas folgas e recebem dinheiro. Elas são conversíveis em dinheiro. E recebe como verba indenizatória, sobre a qual não incide imposto de renda. Então é melhor ter essa indenização por dia de folga do que ganhar salário, porque no salário eles iam pagar 27,5% de imposto de renda. Na verba indenizatória não pagam nada. A reforma do judiciário vai ser a pauta, então, da nossa próxima entrevista. Senador, muito obrigada pela atenção. Eu que agradeço. Estou sempre às ordens.